Então vamos nessa, falar de Série C do Campeonato Brasileiro, é a terceira divisão, chegando na reta final da fase classificatória. Você vem com a gente, vai deixando o seu like e se inscreva aí no nosso canal pra gente acompanhar tudo que tá rolando nessa rodada de número 16. Depois dessa vai faltar rodada 17, 18 e 19, apenas 3 rodadas pro fim dessa primeira etapa, e aí a gente vai conhecer os 8 que avançam pra fase final da terceira divisão. Eu sou o Luiz Felipe, você tá na Gol, vamos nessa, falar da 16ª rodada que começou no sábado, a 8ª vitória seguida do Caxias jogando no Centenário, 1-0 para cima do ABC, lembrando que no seu estádio, o Grenado Povo venceu todos os jogos, 8 vezes, 8 vitórias, sempre ganhando em casa. Líder absoluto da Série C. No Almeidão, o Botafogo venceu depois de 2 derrotas seguidas, bateu a Ponte Preta por 2-1 e volta a pensar em classificação, volta a pensar em G8. Melhora a sua situação no campeonato. A Ponte, 3 jogos sem vencer, acaba perdendo 2 colocações ao fim da rodada, sai da vice-liderança e cai para quarto, mas ainda tem uma boa vantagem de pontos aí para trabalhar nas últimas rodadas. O Guarani venceu o Ipiranga por 2-1 e entra também nessa disputa para buscar o G8 ainda. O Guarani estava 6 jogos sem vitória na Série C, conseguindo a vitória e dá uma pressionada no seu próprio adversário de sábado, o Ipiranga, que agora é o 8º e está a perigo dentro do G8, pode sair de lá ao fim da rodada. No Novelli Júnior, Confiança, 7 jogos sem derrota, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos e tá na disputa também pelo G8. Era a figura certa na zona de rebaixamento até poucos dias atrás, vem numa recuperação extraordinária. O ituano ainda sonha, mas é um sonho distante. Nesse domingo, o Náutico venceu o Londrina por 2-0, uma arrancada espetacular, são 4 vitórias seguidas do Timbu, 8 jogos sem derrota. O Náutico é o novo vice-líder da Série C e está muito perto da classificação. Dá pra gente imaginar que aí mais um ponto nas próximas 3 rodadas vai garantir o Náutico na fase final da terceira divisão. No Jonas Duarte, vitória fundamental do Anápolis, 2-1, que tem crescido muito nessa segunda parte de fase classificatória, bateu o Brusque 2-1, sai da zona do rebaixamento e vai abrindo vantagem. No domingão, o Floresta cumpriu sua obrigação de quem está sonhando com G8, bateu o Tombense, assumiu o 6º lugar e vai terminar essa rodada no grupo das 8 melhores equipes do campeonato. Vitória importante do Floresta, gol marcado pelo Ícaro. E na Arena de Pernambuco, fechando o domingo, São Bernardo venceu o Retrô por 1-0 com gol na reta final, aos 47 do segundo tempo, marcado pelo Echaporã. O São Bernardo, assim como o Náutico, 8 jogos de invencibilidade na terceira divisão, são 4 vitórias nas últimas 5 rodadas. O São Bernardo, terceiro colocado agora e também muito perto, dá pra gente cravar que mais um pontinho vai classificar a equipe paulista para a fase final. E na segunda-feira teremos o encerramento da rodada no Etelvino Mendonça, Itabaiana versus CSA. O Azulão tá pressionado, tá bem pressionado, saiu do G8, com um empate volta para lá, mas talvez precise aí dos 3 pontos para ter uma condição mais favorável para as rodadas finais. E no Orlando Scarpelli, os 2 jogos às 7h30 da noite, né? Tem Figueirense e Maringá, esse jogo mais voltado para a zona do rebaixamento, para a briga para não cair. Classificação tá na tela, você já tá vendo aí, liderança absoluta do Caxias, único classificado matematicamente para a fase final, tem 36 pontos. Desses 36, 24, todos os pontos disputados em casa foram conquistados pelo Grená. Impressionante essa liderança, impressionante a campanha, claro, um dos grandes favoritos ao acesso para a segunda divisão no ano que vem. Assim como um Timbu, que cresce na hora certa, 8 jogos sem derrota, né? Exatamente nessa segunda metade de fase classificatória. Tem 29 pontos, são 4 vitórias seguidas, conseguiu ganhar a posição da Ponte Preta nessa rodada e já estava na frente do Londrina também, tinha ultrapassado recentemente. Então, Timbu 29 pontos, com 8 vitórias e 14 no saldo. Terceiro lugar, o São Bernardo, também 29, numa sequência tão forte quanto a do Náutico, né? São 8 jogos de invencibilidade, 4 vitórias nas últimas 5 rodadas. O Bernô tá com 29, é o Tigre muito bem, só que tem saldo 9, 5 a menos do que o Náutico, por isso é terceiro. Dá para dizer que Náutico e São Bernardo devem cravar suas classificações na semana que vem. Quarto lugar, a Ponte Preta, 27. Tem muita vantagem ainda dentro do G8, mas vem numa sequência negativa, né? São 3 jogos sem vencer, vem jogando mal, muita crise dentro do Moisés Lucarelli, então é esperar para ver o que acontece aí nas próximas rodadas, mas a Ponte tem tudo para classificar, pelo menos na pontuação. Quinto lugar, o Londrina, 26, 2 derrotas seguidas do Londrina, sinal amarelo aceso nessa reta final, mas ainda assim é uma equipe com boa vantagem, tem 5 pontos pro G8, né, pro 9º colocado, para quem vem fora do G8, e essas 5 dá pra gente dizer que estão muito perto da classificação, né? O Caxias já garantido, Náutico e São Bernardo virtualmente classificados, Ponte e Londrina
com uma vitória e muito provavelmente vão garantir mais 3 pontos aí nas 3 últimas rodadas, eles garantem. Sexto lugar o Floresta, 24 pontos, deu um passo bem importante e aproveitou bem do fator casa contra o Tombense, o pior time do campeonato, tá aí na sexta colocação o time de Fortaleza. Sétimo lugar o Brusque, 22 pontos, uma derrota que não deveria ter acontecido para o time de Santa Catarina, o quadricolor sob risco aí, vai para as últimas rodadas tendo que lutar com unhas e dentes aí por essas vagas aí. Oitavo lugar o Ipiranga, tem 21, esse está pressionado, perdeu na rodada, pode sair do G8, pode sair pelas mãos do CSA, que ainda joga nessa segunda, tem um jogo fora de casa contra o Itabaiana, então a gente tem o G8 aí por enquanto montado por Caxias, Náutico, São Bernardo, Ponte Preta, Londrina, Floresta, Brusque e Ipiranga. Fora do G8, lembrando que esses 8 melhores ao fim de 19 rodadas se classificam para 2 quadrangulares semifinais, né? Um grupo formado pelo primeiro, o oitavo, o quarto e o quinto, e o outro grupo pelo segundo, pelo terceiro, pelo sexto e pelo sétimo. Fora do G8, nono, CSA, tem 21, joga na segunda e precisa muito de uma vitória. Se empatar já volta para o G8, mas uma vitória seria o ideal, né? Décimo lugar o Confiança, 20 pontos, estava outro dia na zona de rebaixamento, passou a brigar pelo acesso, 7 jogos sem derrota. 11º Guarani, voltando a vencer, tem 20 também, tem menos gols que o Confiança, por isso vem na sequência. 12º Ituano tem 20, 13º Botafogo, o Belo tem 19, tá nessa briga também, apenas 2 pontos atrás do oitavo. 14º Anápolis tem 19, é outro que pode começar a pensar, né? Uma boa recuperação do time do interior de Goiás. 15º Maringá tem 17, joga na segunda-feira. 16º ABC, 17 também, e abrindo a zona do rebaixamento o Figueirense, 16 pontos com a vitória do Náutico, o Figueira com a vitória do Anápolis, né? O Figueira entrou na zona. 18º Itabaiana tem 15, 19º Retrô tem 13, 20º Tombense, 12 pontos. Tombense completou 12 jogos sem vitória. O Retrô, por exemplo, só tem uma vitória nos últimos 10. Vamos aos principais artilheiros da Série C. Iago Teles, do Londrina, ele aparece com 6 gols, é o principal goleador. E na sequência vem uma galera com 5. O Iago, do Caxias. Rafael Silva, atacante do Tombense, também 5 gols para ele. Thiago Marques, do CSA, centroavante, marcou 5 vezes no Brasileirão. Diego Matias, do Brusque, ele tem 5 gols, é lateral direito. Fechando a lista, o camisa 10 da Ponte Preta, Elvis. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro, reta final da fase classificatória depois da rodada 16. Vão restar apenas mais 3 fins de semana para a gente conhecer os 8 que vão avançar para a fase final, para a decisão dos quadrangulares. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço!